Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa Conexão Divina. Hoje, como os outros dias, temos atrativos como a nossa conversa, o nosso debate, teremos música, enfim, com toda certeza, nos guiaremos outra vez pelo mesmo que nós já temos feito durante os outros programas. E hoje queremos falar sobre a sexualidade dentro do casamento, claro. Até que ponto é que a sexualidade tem esta importância e essa relevância que se dá dentro do casamento. E como a falta dela pode provocar danos dentro do casamento, ou mesmo ir para a separação, o divórcio, enfim. São vários problemas que são decorrentes dessa situação, portanto, da falta do sexo dentro do casamento. E a outra questão também, quem sabe, interessante a ser observada. E quando é em demasia, quando existe um excesso, portanto, dentro do relacionamento sexual, será que isso é benéfico ou traz os seus malefícios? Das coisas vamos observar daqui a pouco. Vamos rapidamente no intervalo, 1 minuto e meio nós já voltamos. Deus ricamente lhe abençoe em Cristo Jesus. Quando o assunto é sexualidade, as pessoas dividem-se. Tem aqueles que são muito mais tradicionais e muito mais radicais quanto às práticas dentro do casamento, principalmente aqueles que estão debaixo de uma base religiosa, que estão debaixo de um crescimento, portanto, cristão. Existem os liberais, aqueles que não fazem parte de nenhuma dessas plataformas, não fazem parte de uma plataforma religiosa, mas que têm a sua vida vivida debaixo do liberalismo. Portanto, a igreja tem uma palavra a dizer, a sociedade tem outra palavra a dizer, mas a pergunta mantém-se, a dúvida mantém-se. O que é certo, de facto, dentro da sexualidade? E tenho aqui meus convidados que vão me ajudar a entender sobre a temática apresentada. Eu estou a falar do pastor Rosário André Neto. Pastor, muito obrigado e seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Muito obrigado, pastor Ismael. É um prazer estar aqui mais uma vez no programa Conexão Divina. Também tenho aqui no programa o psicólogo Constantino Chimiambiulu, nosso convidado também para nos ajudar a entender, portanto, essa temática. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, desde já seja muito bem-vindo. Muito obrigado, pastor Ismael, pelo esse convite que me é feito aqui na Conexão Divina. Muito obrigado. Pois bem, como atrás falávamos, portanto, até que ponto é que a sexualidade é importante dentro do casamento e até que ponto é que ela não pode ser prejudicial ou, portanto, destrutiva ou benéfica, melhor. E perguntava assim diretamente, pastor, como pastor, obviamente, portanto, a sexualidade para a igreja, para a palavra, para o cristianismo, a sexualidade só é aceita dentro do casamento. Portanto, num contexto fora do casamento, a sexualidade não é aceita. Não, de forma alguma. A Bíblia Sagrada diz no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 4, que a sexualidade ela só é sem mácula quando é dentro do casamento. Portanto, como crentes que somos, portanto, nós vivemos o intercurso, a relação sexual dentro do casamento. É assim que manda as Escrituras. A sexualidade, pastor, foi portanto, dada por Deus para a procriação e também para o lazer, para prazer. O uso da sexualidade para os cristãos dentro do casamento serviria simplesmente para a procriação ou também para o prazer, lazer dos cônjuges? A Bíblia Sagrada, muita gente apega-se ao verso, ao capítulo 1 de Gênesis, não é? E capítulo 1 e 2, onde Deus diz: multiplicai-vos, frutificai, para afirmar que o sexo é apenas para a procriação. Mas é um engano, porque nas epístolas paulinas, mais propriamente em 1 Coríntios 7, Paulo apresenta claramente que o sexo não é só para a procriação, mas é para a vitalidade do casamento, do casal, não é? E principalmente também para o prazer do casal mesmo. E até que ponto é que essa sexualidade é importante dentro do casamento? Ela joga um papel importante, mas até que ponto é que ela é importante? É muito importante, pastor Ismael. Por quê? Porque
a única diferença, ou grande fator de diferença entre, vamos dizer, entre alguém que é casado ou o que estabelece o casamento é exatamente a relação sexual. Por quê? Porque não havendo a relação sexual, uma relação de amizade, de conversa eu posso ter com qualquer pessoa, mas o intercurso é que estabelece o meu cônjuge como alguém diferente, como uma relação diferente das demais. E principalmente, a relação sexual cria uma intimidade maior, uma amizade maior, porque para ver o intercurso há necessidade de haver intimidade, uma conversa íntima. No caso, o cônjuge tem que dizer onde é que gosta de ser tocado e etc. Portanto, o intercurso é muito importante, vital para o casamento. Doutor Constantino, o pastor André dizia da vitalidade do casamento, portanto, ser sustentada pelo relacionamento sexual. E a estabilidade do ponto de vista psicológico no casamento também está muito ligado com o relacionamento sexual? Muito bem, está muito intimamente ligado, porque trata-se, no ponto de vista psicológico, trata-se das satisfações. E todo o organismo humano precisa de uma satisfação. É bem verdade que tudo gira à volta das emoções. As emoções são as forças energéticas que as pessoas carregam. Tais podem ser positivas ou negativas, mas em si eles estão presentes para que sejam satisfeitos, porque todo o nosso afazer, toda a nossa ação gira à volta dessas emoções. E a razão pela qual em que ele dizia muito bem de que esta intimidade, esta união, na verdade é o ponto fulcral que, em algumas vezes, cria essa atração dos dois seres opostos. Para que haja este imbuimento para essa satisfação, essa realização. E nem mais, diríamos de que, por vezes, dentro da mesma ligação dos dois seres, em que tudo parte no amor, não? Este amor em que, diríamos de que o amor é ágape, que é o amor da profundidade, a qual em que da entrega, da doação. E a razão pela qual em que dentro desta reciprocidade há uma entrega total. E essa entrega total tange-se na satisfação. E é importante, às vezes, o ser humano, quando é satisfeito nas suas aspirações, naquilo que deseja, e sente a paz. Sente a paz. Doutor, alguns problemas que acontecem dentro de casa também podem ser relacionados com o facto de não haver relacionamento sexual entre o casal? Por vezes, quando se fala de dois seres que se unem, esses dois seres, sempre pensou-se no seguinte: o que une as duas pessoas, em algumas vezes, não são simplesmente pessoas, são as questões, os hábitos. Porque, em algumas vezes, o que gera as dificuldades no percurso, às vezes são os hábitos, porque as influências que a pessoa foi recebendo quando criança, no local onde cresceu, isto é, o berço, tem muito a ver com a vivência e a vida aos dois. Por quê? Porque quando alguém é bem educada, foi bem educada desde o berço, isso no seu habitat, une-se com alguém em que o comportamento que recebeu é um comportamento não aceitável. Sinceramente, nunca há aquela aproximação. Não há convivência. Logo, há uma ruptura. E essa ruptura, em algumas vezes, é que cria, começa a desagregar essa relação. Para dizer de que, em algumas vezes, muitos lares vivem em turbulências porque alguém rupturou-se, desviou-se, fugiu da sua trajetória. E logo é aquela questão em que o elemento comportamental, como eu devo relacionar-me com fulano, como que eu devo dar-me, e a atenção que eu devo ter
com este ou com esta. Isto incide. É aquilo que eu dizia, de que o amor é ágape, ali é de onde que está a doação. Quem vive na vida doativa, na verdade, fará tudo por tudo para agradar o seu próximo. Porque, neste sentido, é preciso nós procurarmos, quando a vida aos dois, procurar: eu vivo para ti, tu vives em mim. Tu vives para mim, eu vivo para ti. Nessa lógica, nesta senda, então, significa que eu farei tudo por tudo para agradar o meu companheiro. E ela também fará tudo por tudo para agradar a mim. E logo, desde que haja essa reciprocidade de atenção. Mas a ausência da sexualidade, ela joga um papel também dentro da estabilidade emocional do indivíduo? Se o indivíduo não tiver uma vida sexualmente, portanto, satisfatória, Certo. Dentro do casamento, pode afetar a sua estabilidade emocional? Certo. É a razão pela qual em que, algumas vezes, a perca deste elemento, quase, o surgimento da disfunção sexual, algumas vezes pode ser uma questão patológica. É a razão pela qual, que algumas vezes, quando nota-se questões de género, deve-se recorrer aos órgãos de direito para fazer uma consulta. Para dizer também de que a ausência desta satisfação cria, na verdade, uma disparidade. Cria, na verdade, um distanciamento. E é aquilo que diz que tudo por excesso também faz mal. Porque uma vez que a pessoa... É a razão pela qual é que a própria palavra de Deus vem-nos a dizer também, não recordo-me qual é o capítulo, quando dizia de que antes ponde-vos em oração. Acho que uma parte dessa. 1 Pedro capítulo 3, 7. Depois, Sim. Para que as vossas orações não sejam impedidas. Ou com certeza. 1 Timóteo capítulo... Que algumas vezes eu, fazendo uma conexão no ponto de vista psicológico, é mesmo aquela relação, é mesmo aquele ponto em que, primeiro, deveria uma preparação psicológica. É verdade, para certos casais, quando se sabe de que hoje há um envolvimento, há sinais. Há um belisco, há um entreolhar-se, há palavras muito assim, há um empurrão. Logo, são cenários convidativos que logo autoprepara a outra parte de que hoje, e isto logo cria logo um estímulo sexual. Leva logo para um estímulo. E é dali que, algumas vezes, quando este lado é ausente, é aquilo que diz assim: quando não há resposta ao estímulo e não há resposta, algumas vezes acontece mesmo situações um pouco não muito boas. Pastor, a ausência do relacionamento sexual provoca problemas dentro do casamento? Provoca, pastor. E como provoca? Porque vamos dar no caso o homem. O homem não quer sexo. O homem necessita do sexo. A Bíblia Sagrada diz em Provérbios 4:7 que a sabedoria é a coisa principal. E o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas, quando vão para o casamento, elas não são preparadas. E o que é que acontece? Geralmente, a ciência diz que a mulher acaba por atingir a maturidade sexual após os 35 e o homem não. Às vezes, aos 19 anos, 20 anos, já está com líbido, não é? Muito alto. E o que é que acontece? Após o casamento, a menos que haja procura de conhecimento, vai haver a manifestação das diferenças sexuais. Porque o homem acaba por querer sempre mais, na primeira fase do casamento, né? O homem acaba por querer sempre mais do que a mulher. Por quê? Porque a mulher, estudos científicos foram feitos e chegou-se à conclusão que o homem pensa 5 vezes mais em sexo do que a mulher. Porque a mulher, por exemplo, dentro de casa, ela se fez o jantar para o marido, deu um abraço ao marido, deu um beijinho no rosto do marido, ela sente que fez o que tinha que ser feito. E quando o marido não tem o envolvimento, quando não há o contacto sexual entre ambos, a mulher começa a se questionar por que ele fica tão revoltado por conta disso, já que ela tem dado o afago, tem sido cúmplice, tem sido amiga. E por outro lado, o homem, quando não
quando não é correspondido sexualmente, há um grande problema, porque o homem necessita de sexo. O pastor falou de correspondência sexual. Quando os casais são incompatíveis sexualmente, tem aqueles casais que são, portanto, compatíveis do ponto de vista da aparência, mas são incompatíveis sexualmente. Existem problemas de satisfação mútua dentro de casa, na cama. Quando isto acontece, qual é a melhor solução para resolver isso? Quando tem o homem que é um bocadinho mais preconceituoso a assumir que tem alguma dificuldade, tem a mulher que é um bocadinho mais explosiva a expor, portanto, alguns problemas, e não há esse entendimento, esse evitar do casal para que vá para a cama. O que fazer neste caso? Pastor, por isso é que nós temos que agradecer a Deus por esse programa, porque o sexo é um tabu dentro da igreja e não só. O sexo é um tabu. Então as pessoas acabam por casar-se sem um grande conhecimento, e o que é que acontece? O indivíduo às vezes vai para o casamento sem experiência, sem conhecimento, e o outro parceiro se calhar vai com mais experiência, e ocorrem essas situações de falta de empatia sexual. Nesses casos, o que devemos fazer? No caso, se pertencem a uma igreja, podem procurar um pastor que ajude, ou procurar um psicólogo, procurar médicos, não é? Que ajudem para saber, para saber o que é que vai dentro da situação, e principalmente haver conversa entre o casal. Na vida sexual é extremamente importante haver uma conversa aberta. O sexo tem que ser um assunto aberto para um casal. A menos que haja isso, não tem como solucionar-se o problema. E dizer, pastor, que no que toca à sexualidade é uma das maiores causadoras de quebras nos lares. Porque após, quando o homem não se sente correspondido, a tendência é ele ir para fora. E aí as situações... Mas às vezes eu aqui coloco, portanto, o doutor também pode intervir, tentando criar aqui uma conversa. Às vezes o homem ir para fora não está tentar resolver um problema que ele próprio criou, às vezes, portanto, com maltratos a esposa. A esposa que é maltratada pelo esposo, ela aceita se relacionar sexualmente com a esposa? Acho que não, ela tem essa dificuldade de se relacionar. Não. Às vezes a falta de sexo, portanto, tem outros problemas por trás, doutor. Com certeza, mas eu voltaria mais atrás destacando o seguinte. Nós podemos tratar esse assunto na dimensão em pessoas em que sejam cristãs e para pessoas que não sejam cristãs. Para pessoas que sejam cristãs, creio eu de que a própria doutrina pode ajudar o indivíduo a compreender a companheira ou a compreender o companheiro. E não só. É a razão pela qual dizia o pastor Rosário que as próprias igrejas devem ajudar os cristãos, ajudá-los a compreender. Muito embora e que no ponto de vista social, hoje, a juventude está mais adiantada pelo que nós dizíamos há pouco tempo, as questões do amadurecimento, é aquilo de que chega no momento exausto, no momento propício, já está cansada, ou já está cansado. Nós podemos encontrar gente assim, gente às vezes entregues à droga, entregues a certas práticas indecorosas que prejudicam o organismo. Mas nós podemos ver aqui, falando deste tema, na dimensão de pessoas que sejam cristãs, em que a própria igreja deve ajudar a esclarecer, sobretudo, a juventude nos seus temas, que deve ser, na verdade, colocar alguns aspectos preponderantes, conforme dizia o pastor, de que a questão de sexo para a igreja às vezes é um tabu. E é bem verdade. E que haja um bom esclarecimento para que esses futuros de novos lares concebam, tenham uma informação precisa para eles tomarem conhecerem, para que amanhã não seja problemas para estes. Porque uma vez que as pessoas concebam informações precisas, isso ser-lhes-á para a vida toda e passará um testemunho para mais gente, porque esta forma, essa fugosidade, este vazio
Porque hoje em dia nós encontramos que muitos, para poderem falar deste tema, ainda escondem algumas coisinhas. Algumas vezes é preciso mesmo que haja um esclarecimento mais plausível, para que as pessoas dissipem, fiquem mais um pouco informadas. Porque é bem verdade, isto é bem verdade, o sexo que é praticado logo de uma idade muito tenra, esta pessoa terá muita dificuldade na idade, na fase em que seja da procriação. Por quê? Porque é bem verdade de que quando a pessoa cria maior costume, perde o gosto. Porque nós vamos ver de que ali já existe um exagero. Por ter começado, portanto, muito Sim, cedo, muito, depois muito, chega muito lá cedo, pela frente, depois sim, perde o gosto muitos do nós prazer do encontramos relacionamento sexual. O prazer reduz. Acontece isso? Acontece sim, com frequência? acontece sim, acontece. E hoje muitos não dão conta porque logo aparece a culpabilidade, porque eu passei que ninguém não me gosta, porque não sei quanto mais. Por quê? Porque logo foi de princípio. Eu falo isso com propriedade em que tenho uma prima nessa condição. Tenho-na. Eu falo de mim pessoalmente. É uma experiência. A qual em que é preciso ter alguma cautela. Então, pastor, aqui abre um precedente, quer dizer, tem também a questão da frieza sexual, que muitos problemas do relacionamento sexual Com têm a certeza. frieza sexual. Existem vários certeza. motivos que podem gerar essa diminuição do intercurso no casamento. Sim, deste impacto. Exato. O principal deles é a falta de tempo. Temos também a própria gravidez, não é? Temos o stress pós-parto, temos a menopausa, temos N motivos, ou N razões, temos as diferenças sexuais, mas temos que ver aqui uma situação. Enquanto não houver a tal conversa aberta em relação à sexualidade, sempre que houver ignorância, vai haver destruição. E o que é que acontece? Geralmente o homem quer sempre mais do que a sua senhora. A senhora depois começa com uma guerra mental, porque ela começa a achar que alguma coisa está errada com ela. Porque como é que ele quer tanto e eu nunca quero? E depois entramos para aquilo que deixa aqui falar, as tais situações de orgasmos falsos. Que a mulher vai para o intercurso, exatamente, só para agradar o parceiro. Mas nos últimos tempos, pastor, tem muita mulher também que está com muito maior apetência do que o homem. Também tem. E esse aspecto que o psicólogo falou, que é o uso de drogas e mesmo o stress tem o poder de diminuir o líbido, não é? Então, existem essas situações, mas para combater tal problema é mesmo buscar informação. E você, telespectador que está aí sentado, você está na companhia certa. Diga-me, doutor, o uso desses estimulantes sexuais, esses estimulantes químicos sexuais que existem por aí, ele combate depois também a apetência ao sexo? Sim, ele funciona de uma questão esforçada, mecânica, não natural. De uma forma mecânica, de uma forma esforçada. E tem as suas ações colaterais. Mas tem muitos jovens de 23, 24 anos que já usam esses... Com certeza. E o mais agravante é a droga. A droga mesmo é pior. E muita juventude que está a mergulhar-se na satisfação para que veja bem o ambiente, estão a destruir-se. Eles, sem dar conta, acabam por... Sem dar conta? Se desenvolver uma matéria, pastor, vai para vamos para o intervalo, vamos ter que ir para o intervalo, daqui a pouco nós já voltamos. Sim. Okay. Mais alguns segundos, vamos rapidamente para o intervalo, nós já voltamos. Deus ricamente lhe abençoe. Sauda Soy Zoe. Hi, this is David Malapo. Looking forward to being with you from the 27th to the 29th of July 2016 in Luanda, HCTA. We will be leading the I Can Leadership Program, and we would like to invite presidents of companies, general managers, directors, people in human resource management. We believe that we'll be able to inspire you, to encourage you,
to even make you have a different view in the area of leadership. Dr. John Maxwell was right. Everything rises and falls on leadership. So we're looking forward to being with you. I'll be with my team, Dr. Hardis Pretorius, Professor Alain, Dr. Richie Achuku, and of course my wife, Dr. Mamiki Molapo. So again, see you July 27th to the 29th at Luanda HCTA. See you there. Obrigado. A religião, na realidade, a sua origem vem para religar o homem a Deus. A religião não pode interferir na fé do indivíduo. Todos esses princípios religiosos tendem a pensar numa conexão divina, numa conexão com Deus. Agora, a desassociação surge de facto naquilo que o homem tem como princípio para estar conectado a Deus. Amanhã, às 23h30, aqui na Palanca TV, no programa Conexão Divina, nós vamos estar a falar sobre fé e religião. Bem-vindo de volta ao programa Conexão Divina. Falávamos aqui sobre essa massa jovem que ultimamente tem usado alguns estimulantes sexuais, estimulantes químicos, diga-se, portanto, sexuais. Até que ponto é que eles não são nocivos para a saúde e mais lá para frente acaba por cobrar. Nós temos jovens de 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 anos que não tinham nem necessidade de usar, simplesmente na ânsia de mostrar a sua virilidade, na ânsia de mostrar as suas capacidades masculinas, acaba por usar isso. Pastor, isto aqui é extremamente nocivo à saúde do indivíduo. Extremamente nocivo. Eu tive acesso a uma matéria de um urologista e ele dizia que 50% dos clientes que ele recebe são jovens abaixo da casa dos 35 anos. Jovens com problema de disfunção erétil. É grave. E o doutor dizia que isso aqui depois acaba por trazer uma dependência também do Sim, próprio indivíduo. Do próprio indivíduo, sim. E quem sei ele tomar e ele não... É infuncional. É infuncional. E também, isto também também traz consigo problema, porque quando a pessoa tem marcas de disfunção sexual, também a sua mente é irregular. É irregular porque diante da sua esposa, quando veste-te de que tu és incapaz, já é um perigo. Tu és capaz de travar o sol, que não deve anoitecer, porque vão lhe cobrar. Logo, já isso já passa em patologia. Quer dizer, muita gente também toma esse caminho por causa das ejaculações precoces, né? Não consegue, de facto, trazer a satisfação na sua esposa, então a única solução que tem é pegar num medicamento. Aparentemente, a solução que ele encontra é pegar em algum medicamento, tomar para ver se consegue satisfazê-la. Com certeza, isso acontece mais quando existem as infidelidades. Nas infidelidades, quando as pessoas às vezes vazam-se, né? Em que arranjam ali, encontram-se logo, diríamos de que nas satisfações rápidas. Existem elementos que naquilo, para só poder estimular-se, então ele logo faz essa prática para ver se rapidamente tem a situação feita. E não só, nós podemos encontrar isto, há muitos em que essas mesmas drogas, quando são associadas a bebidas alcoólicas, porque são muitos que usam isto para terem aquela ânsia, a reação. Então eles misturam logo com álcool. Mas pastor, tem muitos casais que inclusive acordam de facto em tomar esses medicamentos. Há muitos, inclusive, o uso da lhamba antes do ato sexual. E também tocar aqui num aspecto, pastor, existe também esse diminuir muitas vezes do intercurso dentro do casamento, porque um dos parceiros, e geralmente é o homem, acaba por criar um vício, que é o vício pela pornografia. Certo. É verdade. Também é algo terrível que tem acabado com muitos casamentos. O vício da pornografia inspira ela em querer ter a mesma performance que exato, viu mas depois de algum tempo a mulher tomando conhecimento mata completamente
o desejo da mulher pelo seu esposo. Por quê? Porque claramente nenhuma mulher sentir-se-ia bem ao saber que o esposo não consegue ter a relação sexual sem antes passar por um processo de assistir filme pornográfico que acabam por estimular. Mas até este ponto, doutor, já é doente, não? É doente. Diríamos de que isso já enquadraríamos este ato numa violência, chamada violência sexual. É uma violência sexual. Porque quando já aplicamos práticas fora do normal, é uma violência. Há casais hoje em dia, Sim. cá em Luanda, já há casais que fazem convites Sim. e há trocas entre casais. Os swings Exato. entre os casais. Hoje, cá em Luanda, já existe isso? Já existe isso. Porque o casal já não consegue ter estímulo entre Exatamente. eles, tem que trazer um outro casal para conseguir estimular. Exatamente. Daí a importância e o papel da igreja para regular. A estratégia, a família está a ser ameaçada. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Portanto, a família Porque isso está a logo essa trata-se de uma destruição. destruturação familiar. Essa é uma destruturação familiar. E é bem verdade de que a própria educação em si, a transmissão da vida, passa necessariamente no testemunho da vida. Se passa necessariamente no testemunho da vida, se estes progenitores têm esse tipo de comportamento, o que será Da geração que, da geração vindoura? que O vem que será? Porque, O que será? porque biblicamente, por exemplo, a Bíblia não coloca nenhuma restrição para o casal. Em termos daquilo que é a fantasia sexual, não é? Com certeza. Exceto o adultério, não é? A convidar, tal como falamos agora, a Bíblia restringe, mas em termos de fantasia dentro do casamento não há restrição nenhuma. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 7,5, desde que seja em comum acordo, Com certeza. não é? Bom. Mas isso, convidar alguém para fazer parte do ato já é adultério. É Já- grande, já é adultério. grande Já é adultério. E Já- é extremamente importante esse programa que aqui estamos a ter nessa noite, porque se há um consentimento dos casais em se relacionarem entre eles, configura adultério também. comum. Há um consentimento, uma aceitação, tanto entre o casal A e o casal B juntarem-se e terem um relacionamento sexual entre eles. Configura adultério de parte a parte. Configura É adultério. adultério, sim. Configura adultério, com certeza. Mas essa ânsia de buscar o prazer sexual não acaba por fazer as pessoas cometerem erros. É dessa mesmo aí, natureza? é mesmo aí, porque existem os tais exageros. Isso é um completo exagero. Exatamente. Porque o adultério é praticamente envolver-se com alguém, uma pessoa já comprometida, e que seja a mulher do teu próximo. Isso é adultério. Quer dizer, Porque qualquer pessoa a- casada que fosse se envolver sexualmente com alguém está a cometer adultério. É adultério, sim. E se nós formos nas pessoas que estão casadas, aquilo que a Bíblia chama de a fornificação. Fornicação. Sim, a fornificação. A fornicação, por exemplo, para as pessoas que não são casadas, portanto, sim. é fornicação. É fornicação, Mas sim. a outra questão também é o que é que leva de facto as pessoas a irem, a partirem para essa ferramenta de se juntar, ter relacionamento sexual. O que é que faz terminar esse prazer dentro do casamento, esse prazer sexual? É incompatibilidade ou é porque ela teve uma experiência sexual lá fora, antes do casamento, ele não teve a mesma experiência e depois chega dentro do casamento e não consegue corresponder, ou está ligado também ao facto de haver frieza sexual? Se eles foram buscar ajuda é porque os dois reconhecem que de facto eles não estão a conseguir reagir. Portanto, o que é que faz um casal chegar até esse ponto? Pastor, muitas vezes pode ser essa situação da tal frieza, mas também, a maior parte das vezes, nesses casos, é a busca desenfreada por novos prazeres. Daí o papel da Bíblia. Daí Essa o papel- autorrealização, Exato, de sentir-se esse desejo de realizado, querer ter sim. sempre uma sensação nova, uma fantasia nova. Isso é bom, mas com o nosso cônjuge. Isso é bom porque uma das razões principais também, acredito que é 20% dos casais experimentam essa tal frieza sexual por conta da rotina. Por conta da rotina. E nesse âmbito, nessa busca do quebrar da rotina, é que muitos vão buscando fantasias, mas tais fantasias devem ser limitadas. A Bíblia também não fala, por exemplo, não fala quantas vezes é que deve haver um envolvimento, mas cientificamente os médicos, especialistas, eles dizem que não deve haver um exagero.
Não deve haver um exagero. Mas a Bíblia deixa, portanto, a mensagem que deve ser frequente. Né? Deve ser frequente. Portanto, em 1 Coríntios capítulo 7, Sim. que diz que não vos separei, não ser Sim. por consentimento mútuo, E por algum tempo para vos importante. aplicar em oração e depois ajuntai-vos outra vez, Exato. para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Exato. Mas aí abre um outro precedente, que é os casamentos, portanto, que são feitos dentro das igrejas. Os crentes que são casados. O que é que pode, o que é que não pode fazer? A pergunta que surge sempre é: sexo anal pode? Sexo oral pode? Portanto, fazer trocas de posições na hora de fazer, de alcançar o prazer do parceiro, pode-se fazer, não pode fazer. Existem restrições do ponto de vista da realização do ato, do coito, do ponto de vista da posição e do tipo do sexo anal, sexo oral, sexo vaginal, ou só pode sexo vaginal? Pastor, existe restrição. Qual é a restrição? A Bíblia diz, no verso 5, fala de acordo. Não é? Fala do acordo, do tal acordo. A única restrição é fazermos algo que o outro lado não quer. Mas desde que os dois queiram, não existe nenhuma restrição. Se os dois concordarem em fazer sexo oral, não existe restrição? Não existe restrição nenhuma. Desde que os dois concordem, a Bíblia não restringe nada. Existe hoje um tabu, desculpa insistir, portanto, nessa questão. Existe hoje um tabu, principalmente as pessoas que são crentes e aqueles que também não são crentes, que olham para as pessoas que são crentes, também desenvolvem, de facto, esse tabu. Até que ponto é que o sexo para os casais cristãos não tem barreiras ou quais são os limites que ela tem? Um casal cristão, casou na igreja, são cooperadores da obra de Deus. Eles podem se relacionar de qualquer forma desde que haja acordo entre eles. Com certeza, pastor. Com certeza. Usem toda a criatividade possível. Com certeza. Por quê? Porque, principalmente para nós que somos crentes, que devemos fidelidade às nossas esposas e aos nossos cônjuges, devemos lutar muito mais para quebrar a rotina. Porque geralmente as pessoas lá de fora que não seguem os princípios bíblicos, a tendência é quando sentirem alguma frieza, vão para fora buscar uma nova fantasia. Mas nós crentes não, nós sabemos que temos que seguir e viver os princípios que a Bíblia manda. Então tem que haver essa tal criatividade e tem que haver essa abertura, pastor. O sexo foi-nos dado por Deus, nós não devemos ter medo. A impressão que fica dentro das igrejas é que na hora do ato sexual o Espírito Santo sai do quarto. Mas não, o sexo foi criado por Deus e a Bíblia diz que Deus tem prazer, porque foi Ele que criou. O único momento, tal como eu digo sempre, eu vou pedir a você que esteja atento a essa frase, o sexo é uma celebração que pode ser feita para Deus ou para o diabo. Quando é feito dentro do casamento, é uma celebração a Deus. Venerado. Exatamente. Quando é feito sem o contrato, sem o casamento, nós estamos a abrir portas. Por quê? Porque o orgasmo, propriamente dito, não tem uma explicação natural. O orgasmo é algo espiritual. O orgasmo é mais do que uma ligação física, é uma ligação espiritual. Daí o porquê que muitas pessoas hoje em dia, por terem relações sexuais com pessoas que não deviam, hoje estão não só com doenças físicas, mas espirituais. Temos muitas pessoas com doenças espirituais, emocionais, por conta desse intercurso, desse ato, não é? Doutor, essas fantasias que o pastor André estava a dizer que é necessário que o casal fantasie para a busca de satisfação. Quando vão se relacionar sexualmente, as pessoas estão à busca de satisfação. Então é necessário criar essa fantasia. A ausência dela causa problemas dentro dos casamentos. Sim, mas eu queria destacar aqui uma questão. E é bem verdade de que nossas práticas também devem ser um pouco reguladas, né? Não é de qualquer forma que nós tínhamos que montar ali algumas práticas, porque o hábito cria o caráter. O hábito cria o caráter. E são as características que constituem a nossa personalidade. E seria tão mal se nós habituarmos-nos, termos alguns hábitos que não sejam lá tão... Porque também devemos ter a modéstia. Devemos ter a modéstia, devemos regular algumas práticas. Aquilo que a Bíblia nos diz. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém.
nem tudo convém. Tudo nos é permitido. No caso, doutor, existem algumas restrições dentro do Sim, relacionamento? dentro da convivência cristã. Pode ter sexo oral, sexo anal, ou não pode ter sexo anal e pode eventualmente ter sexo oral? Como funciona isso? Mas oral, eu, falando como cristão, eu não optaria-me muito por esta prática. Sexo oral não? Sim. Porque a satisfação própria, né? Mas por sua opção. Sim, pela minha opção. Existe alguma proibição, limitação na Bíblia Bem, Sagrada aquilo que dizia ali Desculpa. o pastor, tudo muito bem. Mas eu digo isso para que não haja um vazamento. Para que não haja um vazamento. E aquelas pessoas que saem, portanto, do mundo onde está habituada a ter sexo oral e depois casa-se dentro da igreja, então ela tem que deixar de ter sexo oral e entrar por essa prática, isso não traria frieza dentro do casamento? Existe este impacto da recepção, às vezes, da palavra de Deus, né? Quando a pessoa recebe a palavra de Deus, a pessoa é transformada. Se é transformada, a transformação que a pessoa recebe leva o indivíduo a uma regulação. E essa regulação é a conduta. É a conduta a qual em que a pessoa, porque é aquilo que dizia, o ato sexual é uma celebração. Se é uma celebração, então a celebração deve obedecer a alguns aspectos normativos que correspondam. Porque senão nós aqui estaríamos de que tudo me convém, tudo me é permitido, tudo me convém. Entraríamos nesse campo. É necessário de que haja uma disciplina, haja normas. E a norma seria, nesse caso, tem algumas coisas que pode e outras não? Sim. Algumas coisas devíamos permitir, as outras não. Por exemplo, só para dizer, por exemplo, o Cal Psicólogo usou esse verso que o apóstolo Paulo usou, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Mas quando o apóstolo Paulo falou acerca desse aspecto, ou usou esse versículo, ele não estava falando num contexto de sexo. O contexto não era sexo, era um outro assunto. Falando em termos bíblicos, pastor, a Bíblia é a nossa evidência, não é? Biblicamente falando, não existe nenhuma restrição. A única restrição é um dos cônjuges não concordar. E é as diferenças sexuais, não é? Eu posso não gostar de uma coisa, se um dos cônjuges não quer, eu não posso insistir. Porque aquilo é o que o doutor disse, seria já uma violação sexual. Aí sim, mas, biblicamente falando, a Bíblia é muito aberta em relação a esse assunto, não é? A Bíblia Sagrada, como um livro, é um livro aberto acerca desse assunto. E, biblicamente falando, não existe nenhuma restrição, porque Deus quer que os seus filhos tenham prazer. O único problema é fugir, ou seja, ter o ato sexual com uma pessoa, com um estrangeiro, vou assim dizer, né? Alguém que não está dentro do casamento, né? Alguém que não seja o nosso cônjuge. De resto, dentro do casamento, para quebrar a mesma rotina, tem que haver criatividade. Sim, mas também eu só gostaria de colocar aqui, quando dizia o pastor de que Paulo, ao falar naquele sentido, não referia-se. Não, mas é que nós devemos ter, pastores, nós devemos ter aqui alguma atenção. Algumas vezes, nós quando lemos as palavras, a palavra bíblica, algumas passagens bíblicas, devemos entendê-lo como um ato pedagógico. Porque se é um ato pedagógico, a palavra é aquilo que diz que ela é alfa e ômega. Se ela é alfa e ômega, então ela está ali para ensinar-nos a regular a nossa própria vida. Olhemos na perspectiva pedagógica. Quando se diz de que tudo, imagina a expressão, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Ela aí não definiu o que é. Não definiu. Então é ali de que, para um ato pedagógico, devemos tirar aí legislações. Para que, então, devemos estar um pouco atento em tudo quanto nós queremos. Então, devemos ter um regulador. Com certeza. Por isso é que dentro das Escrituras há regulação. Não é? Qual é o regulamento bíblico em relação a sexo? Desde que não fuja do casamento, desde que não tenha ato, não tenha um intercurso com uma pessoa que não faça parte do casamento, não é? Com seu cônjuge, melhor dizendo, aí está incorreto. Mas, biblicamente, o apóstolo Paulo, na mesma epístola aos Coríntios,
o apóstolo Paulo deixa super claro que desde que haja um comum acordo entre os casais, pode-se fazer. Pode-se fazer. A Bíblia não fala acerca do... Nós temos a Bíblia como nossa evidência. Se nós tivermos que proibir o sexo anal, no caso, qual é o versículo que nós vamos usar? Se nós tivermos que proibir o sexo oral, qual é o versículo que nós vamos usar? Agora, existem as tais preferências. Se o meu cônjuge não gosta, eu tenho que respeitar e não violar. É neste sentido. Então, quem defende aqui o sexo anal é a sodomia que a Bíblia fala, é aquilo que está escrito em Romanos, capítulo 1, versículo 26. Aplica-se no caso do relacionamento entre pessoas de sexo oposto ou só aplica-se em caso de pessoas de sexo... Como pastor, podia repetir a pergunta? Muitas pessoas, quanto à sexualidade anal dentro do casamento, defendem que a sexualidade anal dentro do casamento ela é proibida por causa da sodomia que a Bíblia Sagrada fala, portanto, do relacionamento anal que a Bíblia fala. E também colocam como base Romanos capítulo 1, versículo 26, portanto, porque eles abandonaram Deus e seguiram as suas paixões, Deus também os abandonou. Portanto, estes textos todos que a Bíblia fala, ela aplica-se num relacionamento homossexual ou também no relacionamento heterossexual? No caso, o apóstolo Paulo, ele fala sobre esse aspecto e ele diz também macho com macho. Sim, sim. Ele dá as características. No mesmo capítulo 1, ele dá as características. Isto não é base suficiente, mas agora, por exemplo, nós podemos, a nível biológico, não é? A nível medicinal, se formos ter com o médico, hoje em dia já existem algumas investigações científicas que dão uma clara evidência, não é? De que o sexo anal pode transmitir várias doenças. Sim, sim. Neste ponto, não biblicamente, mas neste ponto nós podemos nos servir como casal, entramos em comum acordo, olha, isto aqui, há muita probabilidade de contrairmos doenças e etc. Então, não vamos fazer. Mas, como pastor e a nossa evidência bíblica, biblicamente não há nenhum versículo que proíba alguma coisa nesse sentido. A Bíblia diz que o marido paga a devida benevolência. Outra vez, 1 Coríntios capítulo 7. O marido paga a devida benevolência à esposa, da mesma sorte a esposa paga ao marido. Sim. Fala dessa exploração do prazer sexual. No ato da procura do prazer sexual, pode-se usar qualquer tipo de mecanismo do ponto de vista do posicionamento para a busca de satisfação? Com certeza, pastor, com certeza. Doutor, pode-se usar qualquer tipo de posição para ir buscar a satisfação? Para mim? Sim, não. Por exemplo, com certeza, mas hoje em dia, daí a importância de nós contactarmos sexólogos, que hoje em dia existem posições que criam fraturas, principalmente no homem, não é? Criam fraturas, aí sim. Mas caso não haja não crie nenhuma deficiência a nível de saúde. Doutor? Sim, eu também cooperaria neste sentido de que, desde que não haja exagero, mas eu defenderia aqui também de que, acredito, o gosto a seu gosto. O gosto a seu gosto. É como diante de um fungo, né? Diante de um fungo, alguns apreciam comer o fungo com as mãos. Com as mãos. Outros mesmo tinham que ser com talher, que tal, e abandono, porque é o gosto a seu gosto. Mas desde que não haja exagero, tudo na sua medida, acho eu de que não tem nenhum problema. Olha, eu destacaria aqui, voltando um pouco para trás, eu gostaria de destacar aqui alguma questão. Estamos a falar de algumas questões da disfunção sexual, tanto faz para esfriamento para mulheres, enfim. Se nós formos situando-nos na realidade situacional, nós poderemos encontrar de que muitos perdem questões de género, algumas vezes não é por uso de drogas, nem por uso de alguns meios, não. A própria situação em si é um pouco forte, em que para alguns criam tanto estresse. A situação econômica, financeira do nosso país. A situação social. Olha, parecendo que não, e eu falo para os pastores também, que na verdade deve-se preparar o povo,
eu digo povo santo de Deus, né? O povo santo de Deus, nesses aspectos, uma chave de atenção. Porque, na verdade, quando as pessoas acordam tão cedo, às vezes não ganham pão, às vezes há N problemas que afetam-nos, que barram-nos ao longo do dia. E acabamos por voltarmos a casa aborrecidos, ali onde deve haver o papel da nossa companheira, ou na reciprocidade, estar atento para com o outro, para que não haja um vazamento. Porque logo quando uma das partes notar em que o outro está um pouco triste, devolver aquela aproximação. O que é que se passa? Na prática tem que ter esse companheirismo, né? Com certeza. Essa confiança, espírito de interajuda também. Com certeza. E de preocupação com o outro. Mas sublinhando a situação que estamos a viver. Porque, parecendo que não, repetindo isso não sei quantas vezes dentro de um mês, é uma derrota. Acaba por... Olha, infelizmente o nosso tempo já não vai avante, portanto, são muitas, mas muitas situações que levam as pessoas à disfunção sexual e também a essa dificuldade de se relacionar. Eu vou dar 30 segundos ao pastor André, ao doutor, simplesmente para... as pessoas que estão a viver, de facto, esse problema dentro do casamento, não existe a sexualidade, há ameaça de perda do casamento. O que dizer para essas pessoas? O conselho que eu deixo é que haja uma conversa franca entre ambos e principalmente para os homens, porque geralmente é mesmo o homem que tem uma apetência maior, haver compreensão, não é, por parte da sua esposa, compreender a sua esposa e entender que é possível, é importante o sexo dentro do casamento, mas ter noção que sexo, geralmente nós até falamos vida sexual, é uma vida, às vezes há altos, às vezes há baixos, e é necessário haver a comunicação para se poder comatar tudo, e nada de exageros, com certeza. Doutor? Dizia o Sócrates de que conheça-te para que conheça os outros. Só os que se conhecem que dialogam. Respondendo o que o pastor Rosário estava dizendo, na verdade deve-se estabelecer algum diálogo mais profundo, em que não deve existir restrições na abordagem daquilo que eu vivo, naquilo que eu sinto, que haja uma transparência para com o outro, para com a outra. Isto para quê? Para que as pessoas encontrem uma saída, porque vivendo às vezes naquela introversão, não na extroversão, mas sim é na introversão, pessoas fechadas, olha, acabam por último de subjugar-se e por último acabam por destruir-se. Muito obrigado, pastor Rosário Neto. Muito obrigado, doutor Constantino. Obrigado. Que Deus ricamente abençoe. Espero tê-los em próxima oportunidade. Ótimo. Nós já voltamos daqui a pouco. Alguns segundos já volto fazendo a nossa oração e despedindo-nos. Deus ricamente abençoe em nome de Jesus. Saudações, oi. Hi, this is David Malapo. Looking forward to being with you from the 27th to the 29th of July 2016 in Luanda, HCTA. We will be leading the I Can Leadership Program, and we would like to invite presidents of companies, general managers, directors, people in human resource management. We believe that we'll be able to inspire you, to encourage you, to even make you have a different view in the area of leadership. Dr. John Maxwell was right. Everything rises and falls on leadership. So we're looking forward to being with you. I'll be with my team, Dr. Hardis Pretorius, Professor Amin, Dr. Richie Achuku, and of course my wife, Dr. Mamiki Molapo. So again, see you July 27th to the 29th at Luanda HCTA. See you there. Obrigado. A religião, na realidade, a sua origem vem para religar o homem a Deus. A religião não pode interferir na fé do indivíduo. Todos esses princípios religiosos tendem a pensar numa conexão divina, numa conexão com Deus. Agora, a desassociação surge de facto naquilo que o homem tem como princípio para estar conectado a Deus. Amanhã, às 23h30, aqui na Palanca TV, no programa Conexão Divina, nós vamos estar a falar sobre fé e religião.
não há casamento sem sexo, da mesma forma que não há sexo sem casamento. Todo casamento obrigatoriamente tem sexo e todo sexo obrigatoriamente tem que ser feito dentro do casamento. Eles andam juntos. O casamento tem vários propósitos. Certamente que um dos propósitos do casamento é a procriação, é a estruturação de famílias, estruturação da sociedade, conservação de valores e também a transmissão de valores. No casamento existem projetos, no casamento existe visão. A vontade é que os dois consigam crescer e desenvolver. Mas certamente que dos grandes números de propósitos que tem o casamento, a sexualidade é uma delas, é um dos propósitos do casamento e de suma importância dentro do casamento. Existe essa importância que a Bíblia defende. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, o Senhor diz através de Paulo que não vos defraudeis uns dos outros, a não ser por consentimento mútuo. Depois, ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Para que Satanás não vos tente por terem se apartado. Para que Satanás não vos tente por terem se separado durante muito tempo. Para que Satanás não vos tente por terem se apartado, se afastado e não terem tido relacionamento sexual. Se a Bíblia fala que é necessário não colocar muito tempo de distância, é porque existe uma importância muito grande no relacionamento sexual. É porque ele joga um papel de extrema importância na preservação e manter o casamento. As pessoas que se afastam sexualmente são tendentes a terem vários conflitos dentro de casa. Portanto, porque o relacionamento sexual, para além de ter esse lado de prazer, também une as pessoas, une as almas, ajuda a manter o amor storge, esse amor romântico, esse amor que faz as pessoas se unirem, as almas se unirem. Ele une, é verdade, através do amor eros, o amor erótico, mas ele acaba por manter o amor storge, esse amor romântico que identifica as almas uma com a outra. Qualquer pessoa que vai casar, ela sabe muito bem que tem a missão e a responsabilidade da satisfação do seu cônjuge do ponto de vista sexual. As práticas que vão ter dentro do casamento foi exposto aqui, vocês escolhem, mas não deixe o seu cônjuge muito tempo sem ter um relacionamento sexual. Quando as pessoas perdem o costume de se amarem, quando as pessoas perdem o costume de se abraçarem, quando as pessoas perdem o costume de fazerem a demonstração de afeto, rapidamente o elemento sexual começa a desaparecer dentro do casamento. Por esta razão, demonstre afeto, beije muito a sua esposa, abrace muito o seu esposo, esteja presente e não permita jamais que discussão do dia anterior, que comportamento, portanto, desviante do seu esposo lhe afaste deste elemento importante para unir estes dois seres, embora avessos, porém amados. Que Deus ricamente lhe abençoe em Cristo Jesus. No final do programa, quero lhe pedir a lhe convidar melhor a fechar os seus olhos e orarmos. Vamos encerrar. Feche os teus olhos e oremos ao Senhor. Pai, eu lhe peço por amor ao teu nome, que as tuas mãos sejam estendidas, Senhor, para este casal que está em dificuldade, Senhor, em se juntarem-se outra vez sexualmente. Esta mulher que perdeu o prazer, que se tornou fria, este homem que está a evitar a sua esposa, este homem que prefere passar noite, Senhor, na sala do que está no quarto para a satisfação da sua esposa. Estenda as tuas mãos, Senhor, e todos os elementos que lhes uniram um dia, que voltam a estar em evidência no seu casamento para a glória e louvor do teu santo e bendito nome. Eu repreendo o espírito da frieza sexual, eu repreendo o espírito da separação, o espírito de divórcio e o espírito de desinteresse na vida desses casal, no nome poderoso de Jesus Cristo. Declaro que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a bênção da unidade, está a entrar dentro dessas casas, unindo o casal, trazendo a reconciliação aos casais que estão desavindos, para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa. Deus ricamente lhe abençoe. Nós estamos aqui no próximo programa, no nome de Jesus.